Ó, Quer que eu ó, chame ele? eu queria primeiro, né, colocar, o que é que a gente, tem feito em relação a fazer isso que esse curso se propõe, para a gente ter um melhor resultado. A gente fez parcerias. A primeira parceria que nós fizemos foi com o IJF, que é o hospital de emergência, aqui, o maior hospital de emergência de Fortaleza, e que nós vamos todo dia visitar esse hospital, porque é para lá que vão ser direcionadas todas as tentativas de suicídio. Né? Basicamente, o SAMU leva para o IJF. E nós batalhamos muito para que o IJF tivesse uma equipe de saúde mental. A gente fez um levantamento que 18% dos atendimentos do IJF eram relacionados à saúde mental. E não tinha psiquiatra, nenhum, zero psiquiatra, não tinha no IJF. Nós conseguimos, há 2 anos atrás, que tivesse um concurso para que tivesse psiquiatra na maior emergência do Ceará, na maior emergência de Fortaleza. E nós conseguimos também, não psiquiatra 24 horas, mas tem psiquiatra 12 horas lá e tem psicólogo 24 horas. Então, treinados é para isso, com assistente social, com a equipe de enfermagem. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer para a prevenção do suicídio são parcerias importantes dentro da nossa estrutura de saúde. Né? Outra parceria que nós fizemos nós, ABP, nós, APEC, Associação de Psiquiatria do Estado de Ceará, nós não temos poder de juntar as pessoas e, de uma certa maneira, obrigar as secretarias de saúde do município e do Estado para que possam fazer um plano coerente de prevenção do suicídio. E aí nós apelamos para quem? Nós apelamos para o Ministério Público, né? E o Ministério Público, através de um programa que eles desenvolveram chamado Vidas Preservadas, em que nós fazemos parte do Vidas Preservadas, convoca todas as secretarias de educação, de saúde, do Estado, do município, todas as instituições que estão ligadas à prevenção do suicídio, para que a gente possa fazer um plano municipal de prevenção do suicídio que foi feito. Né? Nós agora temos uma outra missão. Qual é? Nós fizemos o plano, juntamente com a secretaria do município aqui de Fortaleza, e agora nossa batalha está na Câmara de Vereadores para transformar este plano em lei. Então, a partir do momento em que ele fica lei, ele deixa de ser plano de governo e passa a ser plano de Estado. Então, nós estamos também batalhando com as secretarias, uma questão muito importante. Qual é? Nós não temos aqui o SUS eletrônico. Nós estamos querendo que aqui em Fortaleza e no Ceará tenha o ISUS, ou seja, quando eu acesso como médico o nome do paciente no prontuário do SUS, eu já tenho acesso a tudo o que aconteceu com ele. Então, essa informatização do sistema público é fundamental. Nós estamos batalhando nessa eleição agora de senadores, deputados, governadores e presidente. Nós estamos fazendo uma pergunta aqui em Fortaleza para todos eles. Qual é a sua plataforma em relação à saúde mental? A gente escreve, a gente fala, a gente debate, sempre procurando que a gente possa oferecer subsídios para que a gente possa mudar a realidade em relação à questão do suicídio. E dentro desses argumentos que eu coloco, tem um trabalho que, infelizmente, eu não vou poder mostrar aqui, por causa dessa questão aí de informática, e Fábio parece que estão em conflito aqui hoje, é um dado que é importante. 28% de toda incapacitação por todas as doenças do mundo são devidas a transtornos mentais. 28%. Vamos arredondar aqui para 30%, só para a gente fazer um paralelismo. E aí eu coloco e analisei os orçamentos do Estado e do município em relação à saúde mental. 3%. Então, nós temos 30% de incapacitação e nós temos 3% de orçamento.
E aí eu chego para esses candidatos, tanto candidatos a deputados, senadores, governadores, do presidente ainda não fiz, mas eu faço a seguinte pergunta: que a saúde mental é importante na sua plataforma? Todos eles dizem a mesma coisa, sim. Então, aí eu mostro esse dado de que é 30% de capacitação e 3% só de orçamento. E aí eu digo a seguinte frase para eles: está na hora de sair do verbo e entrar na verba. Não tem como você dizer que a saúde mental é prioridade se você não tiver dotação orçamentária para isso, para que o sistema funcione. Né? E aqui, para vocês terem uma ideia só de como a gente falta a questão da saúde mental, nós temos uma cidade de 3 milhões de habitantes, nós temos dois CAPs infantil. E nós temos seis CAPs gerais. Então, para uma população de 3 milhões, eu tenho 6 CAPs, é fácil fazer a conta. É 500 mil pessoas para cada CAPs. Nós propomos que seja pelo menos 10 vezes mais, que seja um CAPS para 50 mil pessoas e não para 500 mil pessoas. Então, a gente precisa convencer de que a saúde mental não tem sido exatamente privilegiada. Um outro problema que a gente tem muito grande, que já foi, um problema teórico, que eu vou falar primeiro da teoria e depois eu falo da prática. É que, teoricamente, a gente aprende que tem ideação, tem um plano, tem a tentativa e tem o suicídio. Nós, nesses 2.700 pessoas que a gente atendeu no Pra Vida, a gente discorda disso. Porque na adolescência, especialmente nesse grupo da adolescência, muitas vezes não tem um plano. Da ideação passa direto para a tentativa de suicídio e, infelizmente, o suicídio. O que é que a gente vê? A impulsividade desses adolescentes. Então, muitas vezes, essa carta clássica de aulas sobre prevenção de suicídio, que é ideação, plano, tentativa e suicídio, às vezes é curta-circuitado pela impulsividade. E aí a gente fez uma coisa que é muito bacana. De novo, as parcerias. A gente entrou em contato com a Secretaria Estadual e Municipal de Educação e fizemos o programa, o Pra Vida nas escolas. Ou seja, a gente treina o que a gente chama os guardiões da vida, que em inglês o termo é gatekeeper. Né? Então, a gente treina os professores, treina os supervisores, treina as diretoras e treina quem tiver interessado no outro. Porque o gatekeeper é aquela pessoa que está olhando para o colega, está olhando para a professora, está olhando para o estudante, dizendo: olha, não está legal aqui essa pessoa, vamos conversar com ela, vamos ver o que é que ela tem de problemas. Então, eu acho que isso aí é fundamental, a gente também treinar a própria universidade. Neste ano, nós fizemos o treinamento de todos os componentes da Universidade Federal do Ceará no programa Gatekeeper, para que a gente pudesse ter toda a universidade focada na preservação da vida e na prevenção de suicídio. Né? Ou uma outra batalha que a gente tem aqui feito muito é com a mídia, no seguinte sentido, que a gente ainda não abordou. A Sandra até colocou aquela imagem dramática daquele carro virado. Uma das coisas que a gente tem observado na literatura, comparando os dados do Brasil com o Canadá, por exemplo, de suicídio e acidentes de trânsito, a gente tem lutado muito para que a mídia que mude a terminologia de acidente. Não é, na nossa opinião, acidente, é uma ocorrência de trânsito, que pode ser homicídio, que pode ser suicídio, que pode ser por álcool, pode ser por droga. E se tudo isso for analisado e não tiver nenhum desses fatores, aí seria acidente. Por quê? Porque muitas vezes aqui em Fortaleza, a adolescentes pega sua moto, bota a 120, 180 por hora, sei lá, e quando eu estou nessa velocidade, os postes começam a atravessar as ruas. Né? E, obviamente, aquele acidente não foi exatamente um acidente, né? Foi uma tentativa de suicídio, na minha opinião, muito clara.
ou às vezes o próprio suicídio, que infelizmente acontece. Então, nós temos algumas batalhas ainda para que a gente possa ter um sistema realmente unificado, harmonizado, integrado, né? Nós somos contra o termo da lei e daquela portaria de 6 de junho de 2014, a 1271, que diz que você tem que notificar em 24 horas. Nós não somos contra a notificação em 24 horas, mas a lei, a portaria tinha que dizer que você será atendido em 24 horas. Não, a notificação é importante, mas a notificação é um dado que não vai servir exatamente para aquela pessoa que tentou o suicídio. A gente tem que fazer com que essa pessoa seja atendida em 24 horas, para que a gente possa realmente ter um sistema que dê um atendimento imediato. O que foi proposto na mesa anterior de hotlines é perfeito. Né? O hotline, assim, sem nenhuma queixa, há instituições que fazem uma escuta rogeriana daquele problema, da pessoa, a pessoa telefona para essa instituição e aí desabafa, tudo mais, nada contra. Mas essa instituição nunca me encaminhou nenhum paciente. Nunca, zero. Então, a gente luta para que a gente possa ter um sistema integrado, em que todo mundo participe, toda a sociedade seja convidada e convocada para isso. Né? Nós conseguimos uma coisa muito importante, que é o compromisso da UFC. Dia 1º de setembro agora, o reitor da nossa Universidade Federal do Ceará vai abrir o Setembro Amarelo no Salão Nobre da Reitoria. Então, isso é de uma sensibilidade que a UFC hoje tem nessa questão, e a gente agradece muito a pró-reitora Giovana, de Assuntos Estudantis, que mobiliza as pessoas, todas elas, nessa questão da prevenção. Então, é importante a gente entender que esse grupo de adolescentes e adultos jovens precisa ser melhor assistido e atendido, e com programas específicos para ele, com parcerias nas escolas e nas universidades. Nós não podemos deixar de mencionar também um dado que eu acho que é fundamental. E isso, o Baldassara, era um dos slides meus, mas o Baldassara mostrou esse slide, que é a reforma da assistência psiquiátrica que aconteceu no nosso país de uma forma, na minha opinião, irresponsável e imprudente. Por quê? Porque quis extinguir os hospitais psiquiátricos e não se criou os leitos, nem as unidades, porque eu sou contra leito, eu sou a favor da unidade, porque a unidade ela tem toda uma equipe preparada e capacitada para assistir à saúde mental, e não foi criado essas unidades nos hospitais. Então, aqui, o governo anterior, né, do Estado, criou vários hospitais regionais. E eu perguntava onde é que está a unidade de saúde mental nesse hospital regional. Hospital Regional do Cariri, Hospital Regional de Sobral, Hospital Regional de Xeramobim. Onde é que estão as unidades? Né? Não, a gente cria um hospital zerinho, a gente não faz isso. Outra coisa que a gente é contra aqui é essa coisa do CAPS estar isolado, separado da unidade básica de saúde. Por quê? Porque cria estigma. Quando você vai para o CAPS, aí a turma diz: lá vai o doidinho, lá vai o maluco, lá vai não sei quem, com todos esses termos pejorativos, né, estigmatizantes. E se você diz na lei, né, que é importante você colocar a unidade de saúde mental dentro do hospital geral para evitar o estigma, por que que não termos de ambulatório, em termos, tirando a internação, eu faço o estigma separando as duas unidades, a unidade de saúde mental e a unidade geral de saúde? Nós somos contra isso. Nós somos a favor de que as pessoas procurem tratar os seus transtornos mentais. A gente sabe que transtorno mental, se não é o principal, é um dos principais fatores para a questão do suicídio. E que o tratamento adequado, como foi demonstrado pelo Alexander, através do uso adequado de clozapina, do lítio, de terapia, de antidepressivos, isso tudo tem que estar disponível. Outra briga que a gente faz: como é que falta lítio? E falta lítio, às vezes, na farmácia do SUS aqui. Falta clozapina. Como é que falta clozapina? Não dá para entender isso.
Então, a gente tem que lutar também para que essa manutenção e essa assistência seja entendida por essas secretarias de uma forma muito clara, de uma forma de responsabilidade com a vida daquela outra pessoa, que, como já foi dito N vezes, o suicídio é prevenível. A gente pode ter ações. E isso que a ABP faz através do Setembro Amarelo, é capitaneado pelo nosso presidente Antônio Geraldo, é absolutamente fundamental para a gente criar todo esse clima durante o ano inteiro, obviamente, não só no setembro, para que a gente possa realmente ter uma visão de prevenção. Eu me irrito muito, porque eu sou professor da Faculdade de Medicina, e me irrito muito quando eu vou ensinar história clínica. Começa com a identificação, depois da identificação tem queixa principal e tem histórico da doença atual. Por que é que eu, como médico, eu só posso atuar aprendendo desde o quarto semestre que tem que ter uma doença, tem que ter uma queixa principal? Porque essa leitura menor sobre a prevenção. Por que não? Papai é diabético, mamãe é diabética. Doutor, eu não quero ser diabético, o que é que eu tenho que fazer? Não tem queixa principal ainda, não tem a doença atual. Então, eu acho que o foco também das faculdades de medicina tem que ter um foco muito maior na prevenção do que simplesmente eu vou atuar como médico depois de um problema estar instalado. Então, é fundamental que a gente entenda que toda essa parte de conceitos que às vezes a gente está arraigado lá dentro da gente e que a gente tem que focar sempre, como no caso do suicídio, na prevenção. Então, eu queria agradecer extremamente essa oportunidade que a ABP nos oferece e nos colocar à disposição sempre da ABP e de todas as instituições para que a gente possa fazer uma grande aliança pela vida, uma grande campanha que dure o ano inteiro e que todo mundo esteja envolvido nessa questão fundamental que nós temos esse compromisso com os nossos pacientes e com nossa comunidade. Obrigado, AG.